O terceiro porta-aviões está indo para o Irã. Não, nós não estamos em guerra no Irã para restaurar a monarquia ou estabelecer a democracia. Isso foi feito por Bush Jr. Nós não estamos bombardeando os ayatolás para expandir nosso império. Isso foi feito pela Rússia na Ucrânia. E com certeza os Estados Unidos não estão gastando bilhões nem sacrificando a vida de seus rapazes e moças para cumprir ordens de um lobby judaico. Nós temos um objetivo muito específico. Petróleo. Deixe-me explicar agora o que isso significa. Porque há pessoas que dizem que fomos para lá supostamente por causa do petróleo. Vocês são muito interesseiros, nem sei o que dizer. Estamos ocupados em fazer com que a China mantenha relações comerciais como um parceiro honesto e não como um trapaceiro, ladrão ou um trombadinha de esquina. Também queremos que o Irã não tenha a possibilidade de bloquear o tráfego no Estreito de Hormuz, por onde passa, dizem, de 20% a 22% do fluxo mundial de petróleo. Então sim, é sobre petróleo. É sobre petróleo, sobre energia, sobre honestidade no comércio e sobre concorrência. E também queremos acabar com a guerra na Ucrânia e enfraquecer, tirar o dinheiro. Ou seja, treinamento, equipamento daqueles que usam o assassinato de civis para alcançar objetivos políticos. Ou seja, Hezbollah, Hamas, Houthis, milícia xiita e Rússia. E também os patrocinadores desses caras. Uns têm um regime islâmico, outros têm a China. Em Teherã, se não houver dinheiro da venda de petróleo, não haverá dinheiro para patrocinar terroristas. Então queremos tirar o petróleo deles. Se alguém não gostar disso, senhores, não podemos agradar a todos. Aliás, nós não estamos tirando o petróleo do Irã, o pagamento. O Irã vai receber o pagamento pelo petróleo, na verdade. Esperamos que seja o novo Irã, os cidadãos iranianos, o povo do Irã e não os Houthi, certo? Nós nunca negamos isso, certo? Repetimos muitas vezes. Isso é sobre o petróleo. Não entenderam? Mais uma vez. Vou dizer claramente agora. Isso é sobre o petróleo. Para qual idioma vocês querem que eu traduza? Mais um ponto que quero destacar. Se corremos para salvar alguém, isso nos custou muito dinheiro. E absolutamente. É uma tolice absoluta não garantir que esses custos que tivemos para salvar alguém fossem reembolsados para nós. A Ucrânia pode pagar com suas terras raras, minerais, petróleo, carvão, a Venezuela com petróleo, o Irã também com petróleo. Se formos para algum outro lugar, antes de nos chamar, pensem em como podem nos compensar, e não que possam nos comprar. Dificilmente. Mas nós vamos voar para ajudar, mesmo que não haja nada para compensar. Agora temos uma política um pouco diferente, sobre a qual já falei, mas vamos imaginar. Mas se gastamos, então pensem e não... Desculpe, reclamem que eles querem tirar nossas terras raras. Oh Deus, meu Deus! Como já disse muitas vezes, os Estados Unidos não querem mais. Para ser sincero, também não pode, do ponto de vista financeiro, cumprir o papel de xerife mundial, policial, supervisor, chame como quiser. Nossa tarefa, como uma superpotência, está mudando para corrigir os desequilíbrios no comércio mundial. Perdemos muita produção, porque, por um lado, importar se tornou mais vantajoso do que a própria produção. E, por outro lado, muitos países não permitiam que levássemos nossos produtos para eles, o que poderia nos compensar, pelo fato de termos perdido nossa própria produção, impondo barreiras alfandegárias para evitar que trouxéssemos nossos produtos e competíssemos com seus produtores. Agora, uma nova era começou. Depois dos computadores, fomos nós que os inventamos. A internet, de novo, fomos nós que a inventamos. Agora entra a IA, inteligência artificial. Tudo começou nos Estados Unidos... E a robotização também começou nos Estados Unidos. E queremos continuar nessa liderança. Astatsa. Queremos continuar na frente. Não queremos ficar para trás. Só porque concordamos com regras desiguais de relacionamento para ajudar alguém. Ajudamos a China a se desenvolver. Ajudamos a Europa a se desenvolver. Demos dinheiro. Ajudamos a se desenvolver.
E dizíamos: não se preocupem, não vamos trazer nossos produtos, não vamos competir com vocês para não destruir sua produção. Vamos produzir uma quantidade enorme de energia. Vamos limpar aproximadamente 2 bilhões 2 mil milhas, uma faixa assim, uma faixa neutra entre nossas fronteiras e o mundo ao redor. O que significa limpar? Vamos limpar eles dos comunistas e dos narcotraficantes. E vamos cuidar dos nossos interesses nacionais. Hoje nas notícias: Irã, Israel, Estados Unidos, Rússia, China. E claro, o maestro dessa orquestra, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. O Irã, que agora foi bastante abalado, pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio. Segundo a Casa Branca, como já mencionamos, o obtuso regime iraniano achou que seria bom virar outras nações muçulmanas contra si. Eles lançaram mísseis nos países do Golfo Pérsico e tentaram envolver a Turquia no conflito. Segundo eles mesmos, agora afirmam que... Tudo bem, nós lamentamos muito por isso. Entendemos que foi um enorme erro diplomático. Claro, não foi a melhor ideia envolver metade daquele mundo nessa guerra. Por isso, agora eles supostamente prometem que não vão mais atirar neles. Isso também é interessante, pois a maioria das bases militares americanas no Oriente Médio fica em países como Arábia Saudita, Turquia e outros semelhantes. Isso significa que vão parar de atirar nos americanos? Não sei, é uma questão em aberto, mas parece ser uma derrota significativa. Essa promessa só foi feita devido aos ataques implacáveis dos Estados Unidos. Eles buscavam conquistar e governar o Oriente Médio, o que, aliás, faz parte da ideologia deles de toda essa revolução xiita por lá. É a primeira vez em milhares de anos que o Irã perdeu para vizinhos do Oriente Médio. Disseram: obrigado, presidente Trump. Eu respondi: de nada, o Irã não é mais o valentão da região. Eles são perdedores no Oriente Médio e continuarão assim por décadas, até se renderem ou, o que é mais provável, desmoronarem completamente. Os iranianos de repente perceberam que atirar nos vizinhos não é uma estratégia muito inteligente. Os vizinhos, em sua maioria, não se assustaram, mas se enfureceram. A guerra no Irã deixou de ser entre judeus e infiéis contra muçulmanos e passou a ser entre xiitas e sunitas. E os judeus e os outros infiéis acabaram ficando do lado dos sunitas, bons sunitas, certo? E não do Irã, o que permitiu aos governos da coalizão pró-americana declarar ações militares contra o Irã. O exército deles não, pausa, eles quase... Veja, a frota deles acabou, comunicações cortadas, líderes eliminados, 2 lideranças já foram neutralizadas, agora estão na 3ª. As forças aéreas deles foram totalmente eliminadas. Pense nisso, eles tinham 32 navios, todos os 32 estão no fundo do oceano. No restante, eles estão se saindo muito bem, muito bem. Fora isso, está tudo bem com eles. Bem, quase tudo está bem. Nós até vamos ajudá-los a resolver uma questão difícil. O que fazer com o petróleo? Nós vamos assumir a questão da venda do petróleo. Ouçam por si mesmos. Esse é um jogo de longo prazo, porque nosso objetivo é tirar essas colossais reservas de petróleo no Irã das mãos dos terroristas. E o que vamos experimentar aqui a curto prazo será mais do que compensado pelo benefício a longo prazo. Afinal, no final das contas, não teremos que nos preocupar com esses problemas no Estreito de Hormuz, porque vamos tirar todo o petróleo das mãos dos terroristas. E se olharmos para o que aconteceu na Venezuela, vocês sabem, as ações do presidente no início de janeiro revelaram o potencial da Venezuela. Nós acabamos de estar lá esta semana. A Chevron, um grande produtor, nos informou que eles atingiram níveis recordes de produção na Venezuela, e isso em apenas 2 meses. Assim, vimos mais progresso em 2 meses na Venezuela do que houve nos 20 anos anteriores, e isso só no setor de petróleo e gás. Nós sabemos, muitas empresas que sobreviveram a Maduro agora estão atingindo níveis recordes de produção. Nós atraímos várias outras empresas que querem investir e elas estão usando apenas uma pequena parte do seu potencial no setor de petróleo e gás. Há tantos outros campos, tanto mais potencial. Delcy e sua equipe também disseram que querem avançar na velocidade de Trump. Essa foi a expressão da semana. Foi uma semana enorme para as relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. Restauramos as relações diplomáticas com a Venezuela. Conversamos com eles sobre minerais críticos, ouro e carvão. Vamos liberar tudo isso para beneficiar Venezuela e Estados Unidos. Mais uma vez, não estamos roubando petróleo do Irã ou da Venezuela. Ambos os lados vão receber mais do que ontem. Mais do que ontem. Mais do que quando não havia nada.
E isso é diferente de ontem, porque as vendas vão acontecer por canais legais, pelo valor total de mercado e sob controle dos Estados Unidos. Sob controle dos Estados Unidos. Por isso, a população desses países vai receber muito mais do que quando o dinheiro ia para bandidos em Cuba, ou para os bandidos do Hamas, do Hezbollah, ou para bandidos na China, ajudando o grande Partido Comunista Chinês a tomar os recursos mundiais. Os Estados Unidos têm uma quantidade enorme de recursos, mas eles não eram explorados. Por uma razão que não entendo, o governo dos Estados Unidos não permitia extrair, processar ou refinar recursos energéticos e planejava importá-los do exterior. É totalmente incompreensível por quê, entregando 500 a 600 bilhões de dólares por ano, muitas vezes para nossos desafetos, obviamente perdendo empregos. Por que eles faziam isso? Bem, talvez algum dia alguém descubra, mas temo que esteja completamente perdido nesse sentido. Pelo que ou por quem estamos lutando? Eu acho que é pelo America First, que significa que, se lutarmos, é para vencer. A Liga Árabe, por exemplo, está financiando essa guerra, indo ao Iraque e dizendo, sabe de uma coisa? Vocês têm petróleo no valor de 15 trilhões de dólares e nós gastamos 1,5 trilhão de dólares na sua guerra. Como pode ser isso? Mas se houver sucesso. Sabe de uma coisa, amigos? Vocês vão nos devolver tudo. E esse é o problema. Esse é o problema. Quando sairmos do Iraque, será uma das maiores catástrofes de todos os tempos. O Irã ficará lá para tomar o petróleo deles, pois se interessa mais pelo petróleo do que pelo país. O Irã vai controlar a situação. Por que simplesmente não tomamos o petróleo? Nós deveríamos ter feito isso. Diga, devemos agora administrar? Você mencionou o Iraque e suas palavras, que poderiam ter influenciado as tropas dos Estados Unidos nos últimos dias. Você disse que deveríamos ter ficado com o petróleo. Tudo bem, talvez tenhamos outra chance. O que você quis dizer com isso? Deveríamos ter levado o petróleo quando saímos. E sabe, isso é muito interessante. Se tivéssemos levado o petróleo, não existiria o Estado Islâmico porque eles se alimentam disso. É de lá que vêm os recursos deles. Você acha que podemos tomar o petróleo? Nós deveríamos ter levado o petróleo. Vocês não teriam o Estado Islâmico se tivéssemos levado o petróleo? Sim, para todos que dizem que Trump mudou, que ele nos traiu, aí está. Lá em 2011 ele já falava exatamente como está agindo agora. Eu acho que é um grande equívoco pensar que Trump sempre foi um isolacionista na política externa. Na verdade, ele sempre defendeu fundamentalmente uma política externa dos Estados Unidos mais pragmática e voltada para os próprios interesses. O que posso dizer? E o que há de errado em defender os próprios interesses? Claro, o país deve agir em seus próprios interesses. Deveria agir pelos interesses de outros países? Isso é uma boa política externa para se adotar? Ah, bem, eu não acho. Eu acredito que a maioria dos outros países fora do mundo ocidental joga para vencer por si mesmos, porque quando você está no jogo, quando você está na competição, você quer vencer. E Donald Trump está basicamente dizendo a mesma coisa aqui. Quando é que a América vai começar a jogar para vencer, certo? Não vejo nenhum problema nisso, certo? Se você vai se envolver com todas essas coisas, sim, obviamente, no final das contas, você deveria ficar com o petróleo. Sim, é absolutamente óbvio que o petróleo tem sido um enorme problema para o mundo durante muitas décadas. Você se lembra por que, aliás, durante o governo de Jimmy Carter tivemos uma grave crise do petróleo nos anos 70? Sim, porque o mercado principal foi simplesmente cortado. Tudo isso foi para o Oriente, para o mundo soviético, no que não foi bom para nós. E o Irã cometeu outras coisas ruins. Mas sim, no final das contas, né, se você vai contra o Irã, vai tentar derrubar o Irã, então faz todo sentido que você queira que os mercados de petróleo desse país agora sejam reintegrados ao mundo ocidental, certo? Na minha opinião, Donald Trump foi considerado um isolacionista. Ele não é um isolacionista. Na prática, com bom senso, a guerra é ruim, ela destrói e mata. Mas se você não consegue resolver um problema real, tipo o Irã treinando e armando terroristas contra os Estados Unidos, então não vamos nos isolar em uma ilha ou continente. Nós tomamos todas as medidas que o bom senso indica para que o problema não se transforme em uma tragédia. Nós não queremos e não vamos ficar voando pelo planeta para salvar os outros. Mas se você nos atacar ou estiver preparando um ataque contra nós, com certeza estaremos na sua porta. Com 3 porta-aviões, se necessário, normalmente basta um grupo de porta-aviões. Outra história, importante para o entendimento. Digamos que há uma ilha no oceano onde vivem 2 tribos. Digamos que há apenas 1000 pessoas na ilha. 2 tribos que estão sempre em guerra uma com a outra, até mesmo se comendo entre si.
Porque quando conquistam alguém, é obrigatório comê-lo. Eles perdem os dentes aos 30 anos e vivem até os 40. Não há medicina, nem boa alimentação ou geladeiras, nem ar-condicionado e nem mesmo torradeiras e nem sequer onde ligar uma torradeira. Para eles, o sol é um deus que precisa ficar de pé toda manhã e no céu estão pendurados brilhos espalhados por alguém. E, de repente, nessa ilha chegam os brancos, terríveis colonizadores, constroem hospitais, reúnem as tribos, ensinam democracia, levam eletricidade. 20 anos depois, na ilha, vivem 20 mil pessoas, não milhares como antes. 20 mil pessoas, não há lugar nenhum para morar. Vivem até 60, 70, os dentes estão no lugar. Mas não há trabalho em lugar nenhum, não há o que comer, toda a comida, todos os medicamentos, absolutamente tudo, precisa ser trazido de outros lugares, antes. Os nativos pararam de comer uns aos outros, e até votam, escolhendo o chefe. Antes, o procedimento incluía duelos, assassinatos e comer o líder anterior. Mas os nativos odeiam os brancos que vieram e trouxeram o que eles chamam de civilização. Isso é um verdadeiro pesadelo. Sim, eu entendo muito bem porque eles odeiam. Se eles tiverem a chance, vão imediatamente devorar todos os brancos que se estabeleceram na ilha e ainda vão até onde esses brancos vivem para devorá-los também? Os que se instalaram na ilha trouxeram aparelhos de ar-condicionado e toca-discos. E isso desperta uma inveja incrível nos nativos. É isso que nós, como civilização, roubamos deles, daqueles que chamamos assim. Primitivo, não é nem primitivo. Eles são primitivos, mas devíamos ter ensinado outras coisas a eles. Já que chegamos lá com o conhecimento necessário, com a compreensão da liberdade, com a compreensão dos direitos, para que eles pudessem construir suas próprias vidas. Nós não somos isolacionistas, nós somos práticos. Ou, então, deixem os nativos em paz, senhoras e senhores, ou ajudem-nos a construir uma sociedade produtiva e não uma sociedade de consumidores. Não joguem para eles as sobras da sua mesa. Isso é tolo e, portanto, errado. Hoje, Trump convidou todos os líderes dos países vizinhos ao sul dos Estados Unidos, lá bem, exceto México, Cuba e Venezuela. Aliás, todos vieram confirmar que Trump, dos Estados Unidos, é o líder deles e que eles, como disse Trump, são o escudo da América contra potenciais inimigos externos. Vamos convidar Kylif McEnany, eu acho, Kylif. Eu já disse que para muitos essa virada para o nosso hemisfério, para a segurança aqui, para expulsar os chineses e nos tornarmos os melhores parceiros de todos esses países. Muitos deles, não porque queriam, mas apenas por causa do nosso próprio descaso, começaram a fazer acordos com a China. O presidente Trump está expulsando a China. O que você acha dessa cúpula e seu impacto na segurança dos Estados Unidos? O presidente Trump, em resumo, reestruturou a ordem mundial. Você está certa, ele desmantelou a iniciativa chinesa Um Cinturão, uma rota. Isso resume o atual cenário. 2 meses atrás era o Maduro, agora é o Irã, e estamos colocando a China de joelhos. E estamos pressionando eles e sua capacidade de obter energia, e destruindo essa aliança terrível entre Irã, Rússia e China. Aos poucos, ele está conseguindo uma ordem mundial que isolou o Irã e nos permitiu atacar, e agora está isolando a China. Nunca imaginei que veríamos esse dia e em pouco mais de um ano. Isso é impressionante e merece ser lembrado. Trump. 1. Preparou o terreno para o que está acontecendo com o Trump. 2. É curioso que o México não estava lá, mas quem estava? Estavam Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Trinidad e Tobago. Big picture, sabe, a estratégia global geral da administração Trump, a abordagem deles é que se conseguirem lidar com o Irã e eliminar a ameaça que vem do Irã e colocar esses acordos de Abraão de volta nos trilhos, então isso permitirá que os Estados Unidos da América passem a administração do Oriente Médio para parceiros comprometidos com a paz e o comércio e não com o terrorismo e o caos. E redirecionar completamente nossa atenção para o nosso próprio hemisfério. Como citado, vimos isso nos acordos de Abraão, com Bahrein, Emirados Árabes Unidos e depois Marrocos se unindo. O presidente está transmitindo uma mensagem estratégica hoje. O Irã pediu desculpas e capitulou perante seus vizinhos do Oriente Médio.
Você entra no Truth Social e lê: hoje o Irã vai receber um golpe forte. Ao mesmo tempo em que elimina aqueles que destroem o comércio e as relações normais, reúnem-se os líderes dos países com os quais os Estados Unidos vão negociar sobre defesa conjunta, comércio justo e uma paz regional sem guerras. E eu, pessoalmente, gosto disso. Os latino-americanos se reuniram para assinar um acordo de combate conjunto aos cartéis. Isso é praticamente uma aliança militar. Senhoras e senhores, suspeito que por esse acordo temos o direito de entrar no território deles para combater os cartéis. É por isso que Sheinbaum não veio. Ela não pode assinar algo assim, vão matá-la por isso, talvez até na hora, e talvez a bela venezuelana também não tenha vindo pelo mesmo motivo. Você observou o presidente Trump como ele está prestes a assinar a coalizão americana anticartel? Ele estará cercado por aliados de países da América Latina. Nos dizem que isso será uma força do bem para enfrentar os cartéis. Hoje de manhã, ele também falou sobre o Irã e disse que só o poder americano pode enfrentar os adversários. Ele disse que destruímos 42 navios de guerra iranianos e, curiosamente, acrescentou: eu terminei 8 guerras e mais uma está a caminho. Mas ele não disse qual guerra será. Ele anunciou hoje de manhã que o Irã, segundo ele, pediu desculpas e se rendeu aos vizinhos do Oriente Médio. Mesmo assim, ele jurou que hoje esse estado terrorista será duramente atingido e cobriremos os acontecimentos em todo Israel. Hoje, sábado, na América. Eu sou Kylif McEnany. Temos uma análise do ex-vice-presidente Mike Pence sobre seu apoio aos esforços iranianos. Também estão presentes o general David Petraeus e o senador John Fetterman. Henry Cuellar é um dos 4 democratas que votaram para manter os poderes militares do presidente. Começamos com a transmissão da equipe Fox com Nate Foy e Trey Yingst. Vamos começar com a análise do general Jack Kinney, que estava comigo assistindo a tudo. General Kinney, o que acha dos 40 navios de guerra iranianos desativados? O que você pensa sobre os 42 navios de guerra iranianos neutralizados? O que está acontecendo? Temos um grande impulso. Além disso, é uma operação conjunta com os israelenses e, para ser sincero, está sendo executada de forma impecável. Isso é realmente muito, muito notável. Outra coisa que você mencionou, minha interpretação do fim de 8 guerras e mais uma, eu acho que ele está encerrando esta guerra. O que diferencia o presidente Trump de seus antecessores é que ele está disposto a usar a força para impedir algo ruim de acontecer ou para estabelecer uma solução pacífica. Isso é bastante semelhante à abordagem de Reagan para a mesma estratégia de política externa. Ele acreditava que sim, era preciso usar a diplomacia enquanto fosse possível, mas não se deveria ter medo de usar a força para alcançar o mesmo objetivo político. Mísseis balísticos, drones, potencial nuclear e o que realmente está no centro das atenções, e isso é muito diferente do ponto de vista das operações militares, é destruir todo o potencial de produção deles para criar armas, independentemente do que seja. Então, se existe uma empresa que faz isso, ela está na lista de alvos e isso vai levar algum tempo. E isso é óbvio, nosso público entende, não se trata apenas das armas nas mãos, é a arma do futuro. Se esse regime permanecer no poder, eles tentarão se reerguer. Informações da inteligência indicam que planejavam ataques em massa. Na última vez fizeram isso durante a Guerra de 12 Dias. Nossa inteligência informou que no primeiro dia, ao serem atacados, planejavam causar o máximo de baixas possíveis às nossas bases e cidadãos de Israel, mas não ocorreu. Por quê? Desferimos um golpe devastador nos locais de onde lançavam dispositivos, interrompendo seu comando e controle, não apenas de forma cinética. Eliminamos seus líderes e fizemos grandes ataques cibernéticos, dificultando sua comunicação. Muito disso, como você sabe, o povo americano não vê. O impacto disso é significativo, pois a comunicação entre eles foi seriamente afetada, algo que o povo americano não percebe. Mas o impacto disso é realmente bastante significativo. Você se lembra do General Kinney? Eu já mostrei ele várias vezes, já falei sobre ele. Ele é o diretor do Instituto de Estudos de Guerra. Ele foi, como eu já disse, convidado por 3 presidentes diferentes para chefiar o Pentágono e recusou 3 vezes. Provavelmente um dos comandantes que mais conhece a guerra, não só de ouvir falar. Também é interessante ouvir o Petraeus. Ele foi chamado de gênio das operações militares, o próximo depois de George Patton. Para uma possível transição política, e isso é muito alcançável, assim como outros objetivos. Na verdade, a porta-voz da Casa Branca estava certa. Acho que estamos indo muito bem com a campanha militar.
Nós, obviamente, alcançamos um enorme sucesso contra a liderança do regime desde o início. Nós, basicamente, destruímos suas defesas antiaéreas e de mísseis balísticos. Então, podemos usar não apenas aviões stealth, mas também bombardeiros B-1 e B-52, além dos bombardeiros B-2. Estamos desativando rapidamente os lançadores de mísseis, os estoques de mísseis e até mesmo as instalações de produção para fabricá-los. Estamos avançando no combate à ameaça dos drones, embora ainda seja uma tarefa difícil. Afinal, foi isso que matou nossos 6 soldados no Kuwait. Foi feito um progresso dramático contra a marinha iraniana. A esmagadora maioria dos seus navios está no fundo do Golfo, e quaisquer vestígios do programa nuclear serão eliminados durante esta campanha. Acho que vamos criar condições em que o regime será significativamente enfraquecido. O sistema de comando e controle deles será substancialmente, eu acho, prejudicado. Essa talvez seja a palavra mais precisa. Pode-se dizer que quase destruída. Mas ainda assim permanecerá uma força muito numerosa de pessoas armadas que continuarão leais ao regime. Pode haver até 1 milhão de pessoas armadas. Eles demonstraram disposição para matar seus próprios cidadãos, enfrentando dezenas de milhares só em janeiro, e ainda dezenas de milhares foram detidos. Portanto, as condições para isso podem estar presentes. A questão é se haverá uma rebelião com real capacidade de combate, com uma verdadeira organização de liderança, ou se serão apenas modestas minorias étnicas e religiosas em diferentes partes do país. Como fica claro, sem forças armadas capazes de superar os leais ao regime, que, segundo Petraeus, podem chegar a 1 milhão, ele acredita que tanto a Guarda Revolucionária quanto várias organizações paramilitares e quase paramilitares próximas ao regime tornam impossível a tomada do poder dos atuais governantes. E essa força não existe no Irã, a menos que o exército comece a passar em massa para o lado da oposição. Mas Trump disse: nenhuma negociação. E tirou a esperança do regime. Trump quer que aqueles que estão armados saibam que serão bombardeados até que depõem as armas e que os bombardeios só vão aumentar. Trump está dizendo: entreguem as armas ou morram, direcionando-se à Guarda Revolucionária e à milícia. E a liderança, bem, provavelmente serão eliminados pelos israelenses. Assim que novos assumirem a liderança, eles serão removidos, um após o outro. E não importa quantos líderes eles tenham, todos serão eliminados de qualquer jeito. Continuação. Então, quanto mais avançamos para o interior do Irã, obviamente a distância aumenta. Talvez você precise reabastecer um pouco mais frequentemente antes de entrar no espaço aéreo, mas tudo se resume a se desativamos completamente os sistemas de defesa aérea e antimísseis, e eu acho que ou faremos isso até lá ou logo depois de entrarmos lá. A verdade é que esse complexo sistema de defesa antiaérea e antimísseis que o Irã tinha foi destruído. Foi nas primeiras horas da campanha aérea de 12 dias realizada pelos israelenses voando em F-35 que nós fornecemos a eles. Era um sistema russo. E a Rússia agora não tem nada sobrando. Eles não podem compartilhar ou substituir esse sistema de jeito nenhum. Eles mal conseguem manter seus próprios sistemas funcionando. Todo santo dia os ucranianos os atacam com drones. Então eu acho que isso vai ser, de novo, um grande alcance, novos alvos, obviamente, mas é algo muito, muito realizável e também muito necessário. Também é muito necessário. Em outras palavras, os Estados Unidos e Israel estão avançando passo a passo dentro do Irã, destruindo primeiro os alvos mais sérios e agora de ponta a ponta do Irã. Estão eliminando tudo o que pode atirar, voar ou fabricar armas. E a esperança é que a Guarda Revolucionária esteja cansada disso e entregue as armas. Isso vai acontecer? Não. Se acontecer, não sabemos quando. Mas suspeito que em mais 2 semanas, já passou 1 semana de conflito, ou seja, em mais 2 semanas, outro grupo de líderes, tanto militares quanto políticos, será eliminado. Vamos descobrir se as hordas de islamistas vão se render ou preferem morrer a entregar a pátria. Nesse caso, teremos que matá-los. O primeiro acontecimento importante é que o presidente iraniano Masoud Pezeshkian acabou de aparecer na televisão estatal e fez um pedido público de desculpas surpreendente aos países vizinhos do Golfo Pérsico pelos ataques iranianos que ocorreram na semana passada. E prometeu que não haverá mais ataques a nenhum país vizinho, a menos que o Irã seja atacado a partir do território deles.
E, como parte de seu pedido de desculpas, ele explicou os ataques aos países do Golfo, dizendo que foram resultado de uma falha de comunicação dentro de suas próprias fileiras. E essa declaração sobre um mal-entendido não poderia ser mais irônica, porque enquanto esse pedido de desculpas gravado previamente estava sendo transmitido, mísseis e drones iranianos ainda estavam, naquele exato momento, atacando ativamente o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Então, o que vemos aqui, em meio a esses pedidos de desculpas e aos ataques que continuam enquanto as desculpas são feitas, é uma divisão muito clara na liderança. O presidente adota tom conciliador, enquanto a Guarda Revolucionária age de forma independente. O comandante-chefe deles, Ahmad Vahidi, é, na verdade, o líder de fato. Ele continua a agressão por conta própria, enquanto o presidente eleito, ao mesmo tempo, pede desculpas. Acho que os pedidos de desculpas aos vizinhos são motivados principalmente por outro motivo. O Irã está ficando sem mísseis, lançadores e, ao que parece, drones. E a explicação de que não vamos atacar ninguém além do agressor serve para encobrir o fato de que eles não têm com o que atacar. Porque em todos os países do Golfo existem bases militares americanas, e, logicamente, seriam elas que deveriam ser atacadas. Mas nós não vamos fazer isso. Então, o que será atacado? Bairros residenciais em Haifa e Tel Aviv, creches, restaurantes e teatros. E as bases militares nós não vamos atacar. Lembre-se, eu contei para vocês que no primeiro dia da guerra, o Irã lançou 350 mísseis, e no quarto dia já eram 50. E vocês sabem quantos mísseis os iranianos, as forças armadas do Irã, conseguiram lançar no 7º dia? No começo era, mas agora mal chegam a 8 exato. Quero dizer, está caindo. No 7º dia, 8? Talvez eles ainda tenham alguns mísseis guardados em algum lugar, mas Israel e os Estados Unidos destruíram a maioria dos dispositivos de lançamento. Senhores, começamos a disponibilizar para nossos patrocinadores análises em vídeo adicionais e mais aprofundadas. Os patrocinadores nos ajudam, digamos, a pagar o suporte técnico do canal e por apenas $4 por mês, aliás, se assinar por um ano, sai até por $3 por mês, tem acesso ao conteúdo. Conteúdo esse que para os demais se virem só verão bem mais tarde. Os patrocinadores têm o direito de assistir primeiro e o direito de participar na definição dos rumos do canal. Todos os comentários deles são cuidadosamente discutidos pelo nosso grupo e, como se diz, recebidos com atenção especial. Então, Irã, nós temos que resolver esse problema em 2 ou 3 semanas, no máximo 4 semanas, e nós vamos resolver isso. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se não encontrar, escreva nos comentários que respondemos. Alguém disse, não consigo encontrar. Escreva e explicamos. Até logo!